Meu nome é Adélia. Calma, você quer que eu diga todo o meu nome? Pode falar o nome completo. Tá, então vou começar de novo. Corta! E depois, quando eu vim morar aqui, a sociedade estava sendo inaugurada. E então me convidaram para ajudar a fazer a decoração. Daí o surgimento do convite para participar então na diretoria. E chegou o professor Benno Reumann, que ele era então contratado pela prefeitura, né, como secretário dentro da educação, da cultura e tal. E eles falaram na possibilidade de criar grupos de danças no interior para manter a tradição, o folclore. Primeiro que eu tinha que fazer acreditar que poderia dar certo, né? E então começamos os ensaios. O grupo tinha mais meninas que meninos. A gente se reunia na quarta-feira à noite e não tínhamos assim nenhuma promessa de um dia ser o grupo que é hoje. Eu acredito que foi uma das melhores coisas que aconteceram na vida dos primeiros integrantes, né? Porque com eles com esse grupo que iniciou, a gente conseguiu trazer vários integrantes a mais. Quando vimos, nós estávamos com um grupo de mais de 15 pares, né? Então, Linha Imperial, em 87, um monte de gurizada, sem ter o que fazer na vida, chegaram com uma ideia. Vamos dançar, vamos fazer um grupo. Fomos lá. Ninguém sabia nada, pensando que isso vai dar certo. Não sei. Não sabia, nem imaginaria que ia dar certo tanto tempo depois ainda, né? Então eles tropeçavam em si mesmos, né? Era muito engraçado. Qualquer tipo de dança, tudo era novidade para eles, né? Era quase que uma ginástica rítmica. Formar o grupo foi algo maravilhoso para todos nós jovens. Tudo ali na faixa etária de 12, 13, 14 anos, não se tinha o que se fazer. Eu não tinha muita noção do que o grupo era, o que ele representava. E para não mentir, eu fui levado ao grupo pelo meu amigo na época, o meu grande amigo, inclusive nos dias de hoje, o Flávio. E o nosso interesse eram as meninas. Essa é a verdade. Eu entrei no grupo para namorar. Era um lugar maravilhoso, cheio de meninas lindas, e a gente queria, né, se relacionar. Eu estava com 15 anos, não pensava muito em outra coisa. A gente inicia, né, como qualquer adolescente, né, sem saber exatamente o que a gente quer da vida, mas vai se relacionando com as pessoas que estavam lá. A Rejane Vollmeister, a Marlene, todas eram pessoas assim que me ajudavam muito, né? E o professor Benno, não podemos esquecer o Benno, gente, de jeito nenhum. Eu acho que foi ele que ajudou a plantar semente, ele cultivou durante muito tempo, né? E outras pessoas que estavam com a gente, assim, que nos ajudavam e estavam presentes aí, né? Que no início quem tocava era a Adélia, né? A Adélia sempre foi a nossa grande coordenadora. A pessoa que nos ensinava, que era o Benno Reumann, né? Ele vinha pela prefeitura. A prefeitura tinha um projeto que era diversificar, né? E instalar em cada distrito de Nova Petrópolis um grupo de danças. Né? Então o Benno tinha essa função, mas ela era pública. Então o grupo veio algo assim como a calhar, e isso trouxe uma união, e com essa união a gente teve muitas oportunidades, que foram maravilhosas, de viajar, né? Inúmeras viagens. Acho que foi a nossa primeira viagem a São Bento do Sul. Gente, que maravilha, aquele ônibus parado na frente da sociedade, e nós se juntando para ir viajar, sem ter feito uma viagem sequer, não sabia nem o que nos ia esperar lá. Mas fomos, né? Como sempre, com garra, vontade de dançar realmente, de se apresentar, e um frio desgraçado. Chegamos lá com um pouquinho de neve, numa escola, para dormir. Mas o pior não foi isso. O pior foi o banho frio. A escola não tinha água quente. Então, vocês imaginam os gritos nos banheiros, fazendo com que as gurias tomem banho num banheiro e os guris, obviamente, no outro, né? Mas os gritos de água fria na cabeça. Então, vamos lá. E aí, vamos fazer o nosso desfile junto com o evento. O vestidinho fininho,
manga curta, gelado pra caramba. Não sei quantos devem ter vindo com gripe para casa depois, que era o normal, né? Voltar com gripe dos eventos. E aqui nessa foto tem tanta lembrança legal, que tem a parceria de mães, de pais que podiam viajar junto com a gente, que faziam toda aquela parte boa para nós, né? Que era a gente só chegar lá e comer e dormir, basicamente, né? Então a tia Nilce, que é uma pessoa que eu tenho assim muito prazer em poder dizer que eu amo, é minha tia. A Rejane, mãe da Adriana, a irmã da Adriana, que também nessa viagem aqui foi junto com a gente. A Libe, que fazia bastante coisas por nós também. E aqui tem uma turma bem bacana. Eu acho que é uma das nossas primeiras integrantes que chegou ao óbito, né, nessa pandemia. Não poderia deixar de falar, né, que é a Márcia Grins. Chega até a me emocionar porque era um grupo muito forte, muito unido desde sempre. E ela, claro, dirigia a Kombi, que nos levava para tudo que era lado, né? Então, mas em si, a viagem, só tenho coisas boas para lembrar. Além do frio, é óbvio, né? Funcionava a cancha de bolão, até hoje funciona, né? Então eu acho que isso deve ser um problema hoje também, quando tem que mudar o horário. Pessoal, vamos fazer o círculo pra gente conseguir passar outro passo da dança, tá? Que é com o par. Então formem o círculo. Meu Deus, essa barulheira aí. Formem o círculo, tá? Pra gente conseguir passar a dança, por favor. 1, 2, 3 e giro. Sai. 1, 2, 3 e vai. 3 e giro. Daí. Bota isso. E a gente vai fazer um movimento pra dentro do círculo. A gente vai fazer um movimento pra... A gente vai fazer um movimento. Motivo de jogar travesseiro um no outro, de aprontar, de pegar no pé de alguém, de sumir com a coisa de alguém. Era o tempo inteiro pensando no que podia se aprontar um com o outro. Coitado da dona Adélia, né? Meu Deus, eu não sei como ela nos aguentava, né?
Meu, praxe, chegando as agulhas ali, ó. Ah, meu, ninguém tem meu tênis. Quem vai se atrasar? Ah, aqui ó, achei ó. Ai, então foi a Amanda que escondeu. Nem vem, nem nada. Não, fui eu não. E aí eu lembro que eu fiquei sozinha no alojamento. E aí estávamos num quarto, assim, acho que nós estávamos entre 10, né? Eu arrumei tudo, de todo mundo, todas as camas. Ela tava tudo arrumadinho. Nós tomando banho e quando a gente espiava pela janela, tava lá. Uns 3, 4 guris espiando a gente tomar banho. Então imagina, né? Cuidavam tanto pra gente não dormir nos mesmos quartos, na hora de trocar roupa dentro do ônibus, um lençol enorme no meio pra fazer a divisão. E os guris igual espiavam a gente, né? A gente saiu e foi assim algo que, nossa, parecia que a gente tava indo para outro mundo, né? Conhecendo o mundo. E com isso eu lembro assim que tudo era novidade, tudo era mágico. Desde o tipo assim, como nós éramos estrelas, essa coisa de estarmos numa escola e as crianças queriam nossos autógrafos. Então isso era algo assim para nós, nossa, imagina a gente dando autógrafos. Chegamos, não, vamos na casa tomar um banho, porque nós não íamos voltar para o alojamento, era caminho. E lá, um banho gelado, claro, verão, mas a gente não está acostumado com banho gelado, e não tinha toalha, né? Então o secar era secar com a bombachinha, né? Não, que demora, né? Vocês têm tudo, eu também não tomei, não tomou meu carro. Vamos nesse banho, gente! Alguém traz a toalha! Vocês não têm nada pra não tem toalha aqui. Dá a toalha boa, então! Ó, leva isso aqui, ó. É isso que eu É o que tem. Já começava a bagunça para entrar no ônibus. Meu Deus do céu, isso já era algo assim, quem queria ficar no fundo, quem ia ficar na frente, os do meio. Ah, e falar em ônibus, nós para indo para o Rio, nós fazíamos gincana dentro do ônibus. Nossa, isso era algo, eu não sei, imagina, dava o quê? 18, 20 horas que nós ficávamos dentro do ônibus viajando, a gente conseguia fazer gincanas dentro do ônibus. Pensa, olha a criatividade, né? Então eu digo, era uma coisa assim que a gente tirava ideias, eu não sei da onde. Vamos começar então? Claro, vamos fazer agora. Eu já escrevi aqui os nomes, né? Vamos dividir eles então em 2 grupos e a gente faz. Galera, nós vamos começar agora a gincana, tá? Eu preciso que vocês se dividam. Meninos e meninas separados. Meninos lá no fundo do ônibus, meninas aqui na frente, tá bom? Gente, eu vou começar a dar as instruções
padrões da gincana, tá? Então, a nossa primeira prova da gincana vai ser o que é o que é. São perguntas, quem souber a resposta, tá? Vai falar eu e aí vai responder, certo? Ou do grupo das meninas ou dos meninos, tanto faz. Quem souber pode responder. A Mona vai fazer as perguntas. Combinem entre si de uma pessoa só falar, tá? Pra não dar tanta bagunça. Atenção! O que é? Feito para andar e não anda. Chevette do gêmeo! Uma chance pras gurias. O que é? Feito para andar e não anda. Isso, pensa. Agora é a vez das gurias, uma chance pra cada um. O Chevette do Henrique! Agora é a vez dos guris. A rua! O que é? Dá muitas voltas e não sai do lugar. O que é? Dá muitas voltas e não sai do lugar. Meninas, é a vez de vocês. O relógio! Aê! Aê! Ponto das meninas! Última pergunta. Vamos ver quem vai desempatar. Prestem atenção! O que é? Não se come, mas é bom para se comer. Vamos comer. Ah, sou eu! Homens! Vamos lá, problema sério. Mais uma vez a pergunta. Pergunta do desempate. O que é? Não se come, mas é bom para se comer. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Aê! Meninas! Então vou marcar o segundo ponto das meninas! Levante, gente! Estava todo mundo super nervoso. Imagina, nós teríamos uma plateia de 5.000 pessoas num palco desconhecido. Então a Marli fez uma brincadeira com a gente e nós fomos brincando de Nogueira até Petrópolis, gritando e fazendo tudo que ela mandava. Quando nós chegamos lá, era uma euforia. O grupo desceu do ônibus cantando. Tinha a Casa da Juventude, em Gramado, né, que proporcionava cursos de danças, onde a gente ia, aprendia músicas novas, né, aprendia coisas novas, e ali inicia, acho que a primeira modificação do grupo, e ali cria uma importância. O grupo que tinha sido criado para ser um atrativo ou
uma coisa diferente para os jovens, porque os jovens não tinham nada, tá? Essa é a verdade. As sociedades, por exemplo, elas eram muito conservadoras e muito direcionadas para o adulto. É o carteado, o bolão, o tiro, ele era muito do adulto, pouco dos jovens, não tinha assim uma atividade para os jovens. Então, se criou o grupo de danças pensando em fazer atividades para os jovens no início. Suava frio nas mãos quando tinha uma apresentação, em pensar que ia botar os pés no palco e no início, assim, aquela incerteza de que realmente sabia dançar, né? A gente se cobrava muito os passos certinhos no tom da música para que ficasse uma apresentação bonita. Se a gente ia dançar para uma casa cheia, para 1000 pessoas, ou se a gente ia dançar para 1 ou 2, nós sempre tínhamos que dançar igual. Acho que na época a associação convidou os grupos para apresentarem para um senhor no parque. E tinha que ser assim, meio-dia ou meio-dia e meia, né? Os outros grupos não podiam, ninguém, né? E a Adélia saiu atrás de algumas pessoas para a gente... Foi nos buscar, pegou alguns em escolas, nas empresas e levou para casa, botar o traje e nós fomos dançar no parque. Para um senhor com o nome de Joaquim e ele queria levar um grupo para o Rio para fazer Oktoberfest lá. Uma das coisas que eu levo e eu digo sempre para os meus meninos, se vocês tiverem que dançar para 1, dancem. Para 10, dancem, indiferente da quantidade. A postura é a mesma e a alegria sempre vai ser a mesma. Einer ist echt, der andere nicht. Einer ist gut, der andere blöd. Nicht jeder ist dafür geboren. Aber alles immer schön, der Ohr vor hinter mir vor vorne. Es ist egal, woher du kommst. Nimm mich in den Arm, es weht der Wind. Seid alle freundlich. Graças a essa uma pessoa ou 2 que na época nos assistiram dançando, imagina nós ali no parque dançando para 1 ou 2 pessoas. E quando a gente terminou a apresentação, o senhor veio e disse, olha, eu quero levar vocês para Itaguaí, vocês vão ficar 10 dias na minha casa e vão fazer apresentações. E ali comecei a exercer de fato a função de coreógrafo, comecei a pensar em fazer poporris. Eu queria muito fazer poporri em cima das questões da nossa história, sabe? Mas eu não sabia bem certo como fazer. E eu comecei a ir atrás, conversar com as pessoas mais antigas, o seu Guido, o vô Bruno, né, o falecido Hugo Neumann, né, várias pessoas, assim, o Monsenhor, o Guilherme Grins, né, são pessoas assim que tinham histórias, sabe, bacanas. E eu fui desenterrando histórias da linha imperial. E uma história mais bonita que a outra, e eu fui, nossa, mas como que tem tanta coisa bacana aqui? Aí eu pensei, bom, então, já que o pessoal do grupo INA ensinou a gente a fazer poporri, eu vou fazer um poporri da linha imperial. Vou contar a história da linha imperial, né? E ali começou, a gente criou o primeiro poporri, e daí conversando com a Adélia, eu fui falando, Adélia, vamos fazer assim, olha só, eu pensei em nós fazer um evento para a gente apresentar o poporri. Nossa, a Adélia comprou logo a ideia, mas na hora ela comprou a ideia, a gente fez uma reunião com o grupo e vamos fazer. E a partir dali o grupo se diferenciou muito, sabe? Porque aí não era só mais dança, não era só mais dançar direito. A gente criou uma responsabilidade social. A gente criou uma importância com a história, não só com a história do grupo, mas com a história da comunidade. E eu acho que isso foi realmente o alicerce de tudo, porque não terminava no momento que apagava a luz.
E daí tem essa foto, que é da primeira viagem internacional do Bemerland para Nova York, que assim não tem preço que pague uma viagem para fora do país onde a gente não sabia falar o inglês, não tinha noção, né? Imagina, nós somos em 95, éramos todos muito jovens, né? O pessoal, todo mundo estudando ainda, e pouca gente que tinha ido no grupo. Acho que na época até quem nos ajudava muito era o Nadi, o Leonardo, que ele estudava inglês, então ele falava fluentemente. Nós só sabia pedir pizza e Coca-Cola quando chegava nos restaurantes em Nova York, né? A gente não sabia falar nada, né? Ou a gente ia apontando o dedo, né? Mas a gente apresentou no Capitólio, né? Lá na frente, tem fotos, deve ter registros disso, eu até tenho em casa também. E essa foto é na frente da Casa Blanca. Na época, não sei o que tinha, a gente não estava aberto para visitação para entrar, mas a gente conseguiu do lado de fora até onde se podia, então nós chegamos, né? Nós fomos na ONU e desfilamos lá, Steuben Parada, acho que era o nome, que era, então, se desfilava por Nova York, pelas ruas principais de Nova York, né? Então, imagina nós, perdidos na linha imperial, Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, Brasil, com uma bandeira brasileira em Nova York. Isso não tem preço. Não tem preço que pague. Acho que nós se divertíamos às vezes mais só na ida do ônibus do que lá em si só, né? Porque daí, como lá tinha muitas apresentações, a gente se divertia, né? Daí a história do tipo, não podia ninguém dormir, porque daí era certo que ia pintar com batom ou pasta de dente, né? Quando o grupo completou 10 anos, aliás, para nós, para o grupo de danças, o Bemerland, tudo era motivo de festa. Antes de completar 10 anos, nós fizemos uma festa da 100ª apresentação no grupo. Decoramos o pavilhão, os pais ajudaram a fazer churrasco, convidamos os grupos de danças e eu hoje dou risada que até um grupo de capoeira se apresentou, assim, dando aquele encanto diferente, mas foi interessante mostrar quem era o grupo no início, né? E aqui nós estamos, os vários integrantes que estavam desde o começo, alguns que ainda dançavam, fazendo parte dessa homenagem, que foi um evento num dia em que foram convidados todos os ex-integrantes e os atuais, e a cada ano se anunciavam as pessoas que participavam e se dançavam uma música. Eu confesso que algumas eu não lembrava, mas o pior problema da turma toda ali foi que chegou, acho que na 8ª música, ninguém mais aguentava, não tinha mais pique para esse negócio. Mas assim, olhando a foto, eu reconheci praticamente todos os meus ex-colegas aí, mas assim, olhando por cima, eu consigo ver o Paulinho, eu consigo ver o Jair, o Marcelo, o Gerson, a Margarida, a Liz, o Fábio, a Cris, o Duda, o Nadi, o
o Ped, o Daniel, cara, o Cássio, uma galera assim, ó, muito legal, que até hoje a gente ainda pega e se encontra eventualmente. Eu não sei se você sabe, mas a gente tem o CSV, que é o Conselho Superior dos Veteranos, que é o nome que ficou daquela época, que a gente se junta até hoje. Agora que a pandemia teve um intervalo, mas a gente volta e meia se encontra e relembra disso aí. Quer dizer, é uma coisa que dura desde aquele tempo. Muito legal isso aí. Foi um dia bem interessante mesmo. E um dos momentos que marcou bastante, que a gente tinha então as nossas, vamos dizer, durante as longas viagens que a gente fazia, né? Então tinha que se ocupar durante fazer alguma coisa no ônibus, nos alojamentos, nas esperas das apresentações. E aí surgiu então a família Coloni. Que era então a Rejane, o José Alberto, eu e aqui está faltando ainda o Sandro, né? Então nós se transformávamos, fazíamos os personagens que nós éramos então os irmãos Coloni. Então falava que nem os colonos aqui, com sotaque alemão e tudo, e aí ficava fazendo que nós ter que fazer fuda e levar milch, né? Tirar leite das vacas e acordar cedo. Então todas essas rotinas mais que tinha na vida de campo, na vida rural, a gente então falava, né? Ficava falando, né? Daí contava piada e fazia encenações, né? E aqui então a gente fez, na comemoração, então a gente juntou, conseguimos fazer uma vaca, né? Que era a nossa mimosa, trazer ela junto e chegamos de rural. Para daí trazer que era a nossa família Coloni, que ela realmente existia e que a nossa rural e a mimosa existiam de verdade, que nós não estava falando besteira, né? Que não era mentira. E o nosso outro irmão, então, como ele estava longe, ele escrevia por cartas. Então, às vezes, seguido, ele escrevia uma carta para a família Coloni, né? Isso, nossa, os sentimentos são muito bons, assim, né? De ter essa recordação e a gente se divertia para dar risada. Quantas oportunidades o grupo apresentou para a gente, né? Então, um sentimento de que foram também momentos bem aproveitados, muito, digamos assim, felizes, que a gente tem muitas recordações, muitas alegrias. E hoje, como a gente está maduro, acho que a gente tem que agradecer as pessoas que na época talvez a gente nunca deu tanto valor, que foram sempre as pessoas que sempre estavam com nós, que era a Rejane, a Adélia e os pais, alguns pais que sempre iam junto com nós. Porque na época um bando de adolescente ia para fazer festa. Hoje em dia a gente olha, a gente vê o quanto que essas pessoas se doavam nos bastidores para que tipo tudo desse certo, a gente chegasse no lugar com segurança, o lugar que a gente fosse um lugar bom. Então para todas essas coisas
acontecerem de verdade, né? Às vezes eu era madre superiora. Tinha que ser, né, gente? Pelo amor de Deus, era um grupo de adolescentes. Eu não podia ser tão adolescente quanto eles. Então, às vezes eu tinha que ser madre superiora, madrasta, mas acho que na maioria das vezes eu fui mãe. Porque a gente também sempre, desde o início, quando a gente começava lá nos primórdios dos ensaios, quando dava as dores, aquela coisa de ficar e vamos repetir de novo para aprender, daí nós já se imaginava e dava risada de como nós seríamos velhinhos, tendo que dançar 4, 5 vezes a mesma música, às vezes 15, 20, ou antes de uma apresentação, nós, não vai dar certo, né? E aí nós sempre dizia, não, nós vamos conseguir, porque quando nós for velhinho, nós vamos estar tudo de bengalinha, conseguindo dançar. Uma das coisas também interessantes que o grupo proporcionava, que naquela época nós, na juventude, a gente não tinha muito meio de comunicação. Então os ensaios sempre eram nos sábados de noite, e aí era o ponto de encontro, às vezes nem estava a fim de vir no ensaio, mas daí tinha que vir para saber para onde que ia ser a festa, para que baile que a gente ia ser, ou na casa de alguém, né, a gente tinha para marcar. Então muitas vezes o ensaio era tipo, parava logo, daí tinha que, vamos fazer o quê? Vamos para onde? Não sei o quê. Daí sempre tinha alguém que sabia todos os bailes, horário de ônibus, né? Mas daí geralmente ônibus a gente não conseguia ir, porque passava na linha Imperial que passava muito cedo. Daí a gente tinha que achar uma carona. Aí tipo ia com Kombi, a Kombi azul ali do Marcos Grins e da Márcia Grins e da Marta, né? O próprio Sebi com a caminhonete já nos levava geralmente muitas vezes. Ou daí, em últimos casos, se nós não tínhamos mais nenhuma opção de baile, né, ou não tinha como ir, a gente fazia, então ia na cabana do Guido. Guido, então, tinha uma cabana antiga do Festimalha que tinha na praça, que ele trouxe e botou no potreiro dele. E a gente pegava de última hora, assim, eu tenho uma coisa em casa, eu tenho arroz, o outro tem linguiça, eu tenho a panela. Aí juntava tudo, botava num carrinho de mão e trazia para cima para comprar cerveja gelada, geralmente pegava na Sociedade ou ia lá no Somo, na bodega do Somo, pegar para trazer junto. E daí a gente vinha, fazia festa, né? E depois todo mundo voltava para casa. Então isso eram as coisas que às vezes acontecia após o ensaio, que era mais importante do que o próprio ensaio em si, né? Essa foto traz muitas experiências boas, convívios agradáveis, crianças, esse período de dança que eu participei como professora de dança dessas crianças, me proporcionou uma boa experiência como pessoa, relacionamento interpessoal. Eu acho que isso traz toda uma bagagem para a nossa vida. E essas crianças são, hoje, adultos enormes, já são professores, hoje, inclusive, de danças. Então, isso pode demonstrar que, de repente, um carinho que a gente traz, introduz nesses momentos, possa deixar um legado, um gostinho de um futuro mais promissor na área das danças, na área da cultura. Eu acho que isso é super agradável e bom de ver. E nessa época, diversos parceiros, né, colegas de grupo de danças participavam em auxiliar nesse momento de aulas. Nós tínhamos aulas nos sábados à tarde,
né? Era uma condição assim, era o momento da semana mais esperado. Porque chegava sábado à tarde, isso começava às 2h da tarde e se encerrava com todas as categorias tendo aulas até às 8 da noite. Então, a convivência com os pequenos nesse momento, e depois com os maiores, né, o infantil, depois o adulto, então era o momento mais esperado da semana, porque era um momento de festa. O sábado à tarde era o dia de festas da semana para nós. Aqui a gente vê assim todas as gerações de um grupo de danças, né? Tem os pequenininhos, tem os maiorzinhos, tem o adulto. Para mim é um símbolo de uma família, que sempre a gente considera o grupo como uma grande família, né? A família Bemer ter feito parte disso, isso foi com certeza um aprendizado de tanto... A gente não tinha como eu já comentei, o que fazer. Então era algo assim, se aprendeu a viver em grupo, a compartilhar as coisas, a apoiar as alegrias, as vitórias, as tristezas, as coisas que deram erradas, o aprendizado de trabalhar em grupo, de união, dessa coisa, e isso eu levo para a vida inteira. Isso foi, com certeza, muito importante. Dentro da formação da pessoa que eu sou hoje, com certeza foi muito importante ter feito parte da família Bemer. Eu tive 3 tipos de maternidade, né? Eu tive meus filhos, depois dos meus filhos eu tive o grupo de danças, e depois a 3ª maternidade, meus netos. Então, esse sentimento, não sei se eu consigo transmitir para vocês, de cuidar, de tentar com que cada um tivesse o seu espaço na vida, né? Assim como a gente cuida dos filhos, né? A gente ama, e quem ama, cuida. Era esse o sentimento que eu tinha, os 3 tipos. Filhos, grupo de danças e netos. E por isso eu me dou o direito de dizer meus filhos, meu grupo, meus netos. Porque nós éramos um grupo assim bastante coeso, eram pessoas que tinham ideias parecidas e não, sabe, nós tínhamos uma linha de pensamento, uma linha de conduta. Às vezes a gente derrapava um pouquinho, os outros puxavam de volta e sempre havia um certo controle. E isso ajudou a gente assim a formar o nosso caráter, porque a gente tinha em torno de 17, 16, 20 anos, tinha uma turma mais nova, e realmente a gente pegou... ninguém desviou muito, aquilo mantinha um núcleo, uma coesão, uma forma de atuar, de postura. E também tem a questão assim, que eu uso isso até hoje no trabalho, questão de liderança, que eu fui um dos presidentes do grupo na época, a questão de atuar, de performar para um público. Isso também é uma coisa que hoje a gente usa muito no trabalho, quando tu fala com as pessoas, quando tu tem equipes para gerir. Muitas das coisas a gente viveu naquela época, quando a gente estava se formando. E isso é importante para alguém que é novo, alguém que não tem uma vivência. A gente não pode esquecer, nós somos da linha Imperial. Naquela época nós não tínhamos internet, não existia celular, não existia nada. Eu não sei como a gente conseguia organizar para marcar os ensaios e as viagens. Hoje em dia tem grupo de WhatsApp, tem Instagram, tudo é fácil. Naquela época as pessoas não tinham nem telefone, eram poucos integrantes que tinham e tudo funcionava. Quer dizer, a gente criava os meios, os mecanismos e se adaptava àquilo. Eu acho que isso foi muito importante porque foi uma época jovem nossa, né? Nós não éramos pessoas adultas formadas, eram pessoas novas, né? Então isso ajudou muito. Lógico que a gente tinha a supervisão da nossa coordenadora Adélia, que sempre foi muito importante, da Regiane, que ia muito com a gente, o Beno mesmo, que iniciou o grupo, participava, né? Então essas pessoas, elas foram como guias para nós. E isso foi muito importante para a nossa formação, com certeza ajudou muito, não só a mim, mas como todos que participaram do grupo na época. E ali a gente teve um período bem complicado, assim, tipo, né? Nem só de flores vive o grupo de danças, né? A gente teve um período bem complicado ali, justamente por causa desse intervalo que a gente tem ali com a saída da maior parte dos veteranos. O pessoal saiu em 2001, 2002, muita gente saiu, ficou poucos veteranos para trás e a gente acabou tendo um cisma, por assim dizer, né? Onde em um dado momento ali a gente estava pedalando, inclusive, para ter só 8 casais ainda, né?
Foi um período de transição do grupo, né, onde várias pessoas saíram e ficaram somente alguns veteranos. Foi um período bem desafiador, na minha opinião, assim, porque o grupo se tinha uma estabilidade, uma segurança quando estava todo aquele grande grupo, que já estava há um grande período, né, tinha uma grande cancha já em festivais, enfim, na dança. Então eram menos pessoas, a gente sempre era acostumado com muitas pessoas, né, no grupo, mas de igual forma foi um festival muito bom, muito positivo. A gente conseguiu fazer ainda alguma encenação nesse ano, se não me engano, não tenho bem certeza, mas acredito que sim. E foi assim um período de recomeço, mas eu acho que assim pessoas que ficaram, o Gilmar, que eu me lembro bastante, o Cássio, o Ped, assim, foram bem fundamentais nessa época, né, para conseguir levar o pessoal e acho que principalmente mostrar a essência do grupo para que aquilo continuasse da forma como tinha começado, né. Para nós que éramos jovens ainda, que tínhamos subido há pouco tempo para o adulto, eu acho que não foi uma coisa tão marcante quanto foi para o pessoal que ainda continuou, que o Ped, o próprio Gilmar, que voltou depois de um tempo, ele tinha saído, daí ele voltou de novo, a Nina, a Mag, esse pessoal que já estava há mais tempo no adulto, eu acho que sentiu muito mais, eu acho. Então, desde então, eu fui coordenando a parte de dança, para quem era super envergonhada. Eu, na época, não tinha condições, assim, não imaginava eu coordenando um grupo de danças, jamais, né? Eu tinha medo de falar até com as pessoas. Mas assumi o desafio, comecei coordenando a parte de danças, depois começou a parte de coordenação geral do grupo, e dali assumi também as crianças, assumi a categoria adulto e categoria infantil, onde ficava sábado desde a 1 da tarde até umas 9 horas da noite na sociedade, que emendava todos os ensaios. E ao longo desses anos, então, a gente foi melhorando, a gente vai crescendo, vai amadurecendo. Eu me lembro também que sempre era uma festa as nossas idas de ônibus, principalmente quando a gente utilizava o transporte, que era da prefeitura, para ir até os bailes de escolha, né, que geralmente aconteciam no centro da cidade, ou era geralmente no centro de eventos. Naquela época acontecia lá o festival, né? E então a gente ia até lá com o grupo, às vezes se juntava com o grupo da Linha Brasil também, então era sempre aquela disputa, quem vai entrar primeiro no ônibus, quem vai ficar com o fundão? E a gente vai descer depois. E até no ano de 2005, quando eu fui eleita a rainha do folclore infantil, meus pais estavam lá, mas lógico que eu não queria voltar com eles, e eu voltei com o grupo de dança e a gente fez a maior festa, voltou do centro até ali Imperial gritando janela, que a gente tinha rainha e não sei mais o que, foi muito divertido, ótimas lembranças dessa época. Ali a gente já estava meio que ressurgindo das cinzas, por assim dizer, né? 2007, então a gente fez traje novo, até ali a gente tinha continuado só com os trajes que já existiam quando eu subi para adulto, que eram o Bemer e o Eger, e aí em 2007 então a gente faz o Height, que ali é por assim dizer, o marco, para mim pelo menos é o marco de uma ressurreição do grupo, assim, ali é onde o grupo começa a ganhar corpo de novo, é onde o grupo começa a crescer de novo, né? A gente tem muita gente, tem gente que volta, tem muita gente nova que entra, e a gente tem um grupo que se fortalece de novo a partir dos 20 anos do grupo, né? Então, do ano de 2005 até o ano de 2012, eu fui uma mera integrante do grupo adulto. Fiz várias coisas com o grupo, a gente viajou para vários lugares, tive o prazer de acompanhar o grupo no ano de 2008 e 2012, nas viagens para a República Tcheca. Foram viagens muito legais, contribuíram muito no meu crescimento como pessoa, como integrante de grupo, também como amante da cultura, nossa cultura local, e também poder conhecer a cultura de um outro país, enfim, e poder identificar a cultura dos nossos antepassados lá, foi muito legal. Eu acho que foi uma das viagens mais de maior aventura, né? Porque eu batalhei também para conseguir a verba para os integrantes,
né, com projetos federais, enfim, e municipal também. Então, tu conseguir fazer a viagem acontecer é gratificante, porque foi bem cansativo na época. Eu tive que organizar toda uma diretoria primeiro para daí conseguir fazer o projeto da viagem. Então, isso marcou demais porque foi uma batalha de muitos meses, correndo atrás, pegando assinaturas de presidentes que já nem moravam mais aqui. E daí fazer a viagem lá, nossa, foi muito... Eu acho que foi a viagem mais incrível, assim. 2 semanas fora, não é porque foi fora do país, né? Mas por toda a pré-viagem que aconteceu, os ensaios, a gente levou a cultura gaúcha lá, fazer o pessoal, os alemães dançarem dança gaúcha, sapateado, então foi tudo uma coisa nova. Um grupo que eu me lembro, assim, nunca tinha feito isso, né? Então foi toda uma estrutura nova que foi apresentada lá. Eu tinha levado essa peruca junto na viagem, porque provavelmente achei que nós íamos usar em alguma apresentação lá. E aí acharam essa peruca, acabei botando ela por colocar. E aí as meninas falaram, não, vem cá, vamos produzir o Biba então. E aí então botaram a peruca, maquiagem, saia da armação, não sei de quem era para caber em mim, mas tudo bem, né? E aí tinha um chale, e aí enfim, me enfeitaram ali, aí nasceu o Biba lá. Daí fomos também um trenozinho, que nem tem ali no Open Park, em Canela, assim. E aí eu comprei 2 ingressos. E aí eu falei, não, eu vou ir no primeiro, né? E aí tinha uma menina que foi junto ali. Aí eu disse pra ela, vou te dar um ingresso né? Vai junto, é legal. Mas eu vou ir primeiro, falei pra ela, né? E aí no meio do trenó ali, ele fez uma curva, me jogou fora e voltei todo arrebentado, ensanguentado ali. E aí ela se assustou e ela disse, eu não quero esse negócio, e me jogou o ingresso, né? E aí eu tava bem assim, todo sujo de sangue, porque eu fui levando neve, galho, que tinha pela frente. Aí eu pensei, não, vou ter que ir de novo. E aí eu fui de novo, aí eu fui mais devagar, né? Porque... Outro fato curioso também que tem lá, e a gente não sabia, porque a gente não fala tcheco, né? Que é na apresentação, que a gente foi se apresentar. E aí a cortina fechou. E aí ficamos lá, começamos a tirar o figurino e a cortina abriu novamente. Daí fechou logo. Daí nós pedimos o quê? Daí eles explicaram que quando a apresentação é boa, a cortina abre e fecha várias vezes. E aí já tinha até sem roupa lá, quase lá. E a cortina abrindo e fechando, né? Acho que abriu umas 5 vezes. Então realmente o auditório estava cheio. Foi uma apresentação muito boa, porque abriu umas 4 ou 5 vezes aquela cortina lá. Na Páscoa eles têm um costume um pouco diferenciado do Brasil, porque lá a gente se reúne, então... Eu não entendia por que a segunda-feira depois da Páscoa era feriado. E aí no sábado, então a gente se reuniu numa casa, né? Que tinha lá. E aí a gente confeccionou, então, tem aqui o rode-rode, né? As varinhas de vime. E as meninas pintavam ovo, era ovo cozido. Claro que os ovos das meninas do tchecos eram mais bonitas, né? Os nossos desenhos não saíram muito bem, mas enfim. E aí então os homens faziam as varinhas
e as meninas pintavam o ovo cozido. Então se reunia bem cedo de manhã, em casas, né, eram 6, 7 pessoas em cada casa, homens e mulheres separados, né? E aí nós saíamos então das casas, os homens, e iam nas casas onde estavam as mulheres, daí, sempre com mais gente deles, né, para saber onde é que nós ia, né, as casas de cada um. E aí nós chegávamos na casa e nós tínhamos que falar um versinho. E daí então nós ganhavam ou uma fita, que botava na ponta da vara, então, um ovo cozido. E aí tomava uma dosezinha de um destilado que tinha lá. E aí, claro, tinha coisas para comer também. Quem vai comer lá fora? Tem comida em casa, né? Aí outra pessoa que ficou muito brava com nós também foi a nossa fundadora, a Adélia. Vou aproveitar que ela não está aqui, eu vou falar, né? Que a gente voltou então dessa folia toda, né? E estava trancada a porta, ninguém tinha chave. Entramos no quarto dela, subimos na cama cheia de neve, assim, lá fora, sujamos toda a cama dela. Aí nós, não, vamos botar essa toalha para não sujar a cama. Era a toalha dela. Pensa em alguém brava. Tá, mas a gente nem tem chave. Será que não dá pra pular a janela? Deixa eu ver se tá aberto, então. Já me falavam que a Adélia, quando era coordenadora, era meio brava nos ensaios, mas eu não via ela brava. Aí eu vi ela brava. Meu Deus do céu, imagina só, aquela cama assim, e vai dormir aonde depois, né? Não vai trocar como as coisas da noite, né? Foi tensa, aquela noite foi tensa. E ela xingava e xingava. Gente, viajar para o exterior, para um país que não fala a mesma língua que a gente, carregando... Eu me lembro de um grupo, de uma das viagens que eu levei 42 pessoas. Tinha adultos junto também, né? Mas adultos acompanhantes, não pais. Então, esta parte assim dos pais confiarem na gente, isso foi muito bom. Então, por isso, talvez que eu tenha sido assim, às vezes até dura demais, porque a carga de responsabilidade minha era muito grande. E aí, em 2012, a Ana Karina Heimann, que era coordenadora do grupo, e presidente na época, ela acabou saindo do grupo e aí a gente fez uma assembleia e eu fui eleita a presidente do grupo, a nova presidente. Então isso foi finalzinho de 2012, o meu mandato começou início de 2013. E aí foi bem desafiador. A gente começa a ter outras prioridades, família, filhos, né? Então a gente começa a ter que abrir mão de algumas coisas, né? Então foi bem dolorido. Todo mundo do grupo sabe o quanto que eu chorei várias vezes, né? Quando eu saí do grupo. Quem me conhecia antes, quando eu comecei a coordenar o grupo, e quem me conhecia no final, quando eu saí do grupo, eu acho que pode dizer que eu fiz uma mudança de 360 graus, assim. Eu tenho muita saudade. Muita saudade. Eu vejo, assim, o grupo dançando. Hoje eu tenho os meus filhos dançando também, né? Então, vem lembranças. Eu sinto falta um pouco dessa muvuca, né? Então, eu tenho muita saudade do grupo. Mas não dá pra ficar sempre, né? Né? O baile foi dia 12 de abril de 2014 e não foi marcante somente para mim, mas para todos os integrantes naquela época.
E isso a gente confirma só de olhando a expressão facial de cada integrante, o rosto coberto de lágrimas, porque foi um momento de bastante união do grupo, né? Porque a gente passou por uma fase em que naquela época a nossa coordenadora e presidente do grupo, que era a Nina, a nossa mama, acabou se aposentando do grupo. Então a nossa geração teve que assumir o grupo de danças, teve que caminhar com as suas próprias pernas, então teve muito medo, angústia, anseio do que seria de nós no Bemerland, na categoria adulta. Durante toda essa preparação do baile de escolha, eu nunca me senti sozinha. Eu sempre tive todo o apoio de todos os integrantes do grupo. Até teve um momento, antes do baile, na sexta-feira, que foi nosso último ensaio, que é normal, sempre um dia antes, a gente tem um ensaio até altas horas. E eu lembro que teve uma pequena discussão, uns pequenos atritos, o que sempre acontece um dia antes do baile, né? Sobre com que pé começa a dança, que momento que voltava para a corrente. Porque isso aqui foi que nem um título de campeonato para o Bemerland. A gente precisava colocar uma soberana novamente, depois de 3 anos sem ter uma soberana. E no final o esforço foi muito recompensado. Todo o grupo trabalhou, todo mundo se dedicou. E no final daquela noite, na Sociedade de Vila Olinda, a gente foi coroado. A nossa dança era uma dança que ela tinha um instrumento de palco chamado mesa. Uma mesa, a gente levava uma mesa durante a dança. E após a dança, que foi maravilhosa, a gente se apresentou como poucas vezes o Bemer dançou aquela noite. Saiu o resultado. E a gente pegou os guris, então, a gente pegou a mesa, a gente botou a Márcia em cima da mesa, mesmo a Márcia com bastante medo do que a gente iria fazer, e a gente deu a primeira volta olímpica do folclore alemão de Nova Petrópolis. Esse dia foi um dia bastante incrível. E como seria legal se todo mundo pudesse passar por essa experiência? Eu não digo pelo fato de ser soberana, né? Porque isso é um privilégio só das moças. Mas a união que o grupo teve nesse dia, isso foi algo inesquecível, isso foi algo marcante. Então, só quem viveu isso realmente pode dizer, sim, nós somos uma verdadeira família. E aquilo foi um up, aquilo foi uma retomada, uma escalada. Eu digo que eu participei de uma geração do Bemerland muito consciente naquilo que se diz numa revolução do folclore. O Bemerland, a partir de 2014, diria, ele teve uma ascendente muito grande no folclore. Todos os integrantes eles compraram a ideia através dos nossos coordenadores, o Papo, o Paulinho e a Bárbara, que nunca mediu esforço para trazer novidades para nós. O Bemerland ele começou a trazer e incrementar nas suas apresentações um pouco mais de folclores de outras danças, principalmente algumas tchecas, onde o Bemerland ele sempre traz um nome e ele sempre se identificou bastante. Então foi uma crescente de folclore, uma crescente de ensaio, uma crescente de mecânica de dança, uma crescente de uso de trajes, algo que já em 2015 chamou muita atenção de todo mundo na apresentação do Festival do Folclore de Nova Petrópolis. Eu acho que só quem passou por aquilo ali sabe o quanto foi importante pro grupo passar por isso, sabe? Tipo, foi fundamental pro grupo, na minha opinião, como entidade e como integrantes presentes naquilo, sentir na pele essa transição, tanto as partes boas quanto as partes ruins. E o grupo em si, de sentimentos, praticamente só me traz coisas boas. Mas eu acho que é assim que a gente consegue dimensionar a longevidade do grupo. A gente entende que aquilo não é pra gente, que aquilo é pro futuro, né? E é uma construção. Eu já não sou mais o alicerce já passou. Mas eu ainda estou no meio,
terceira fileira de tijolo. Vai longe para cima, né? Então, tipo, dizer que a gente esperava, quando entrou pro grupo, que o grupo ia viver até os 35 anos, não, porque a gente não se questionava isso. Mas a gente não tinha, para quem entrou no meio, para quem entrou no começo, tipo, para quem foi membro fundador do grupo, talvez isso fosse talvez isso fosse um questionamento de até onde isso vai, sabe? Mas, tipo, para quem entrou no meio é mais ou menos que nem é a vida, sabe? A gente nasce, um dia a gente vai morrer, a gente sabe, mas o mundo vai continuar aqui. E o Bemerland é igual. Um dia a gente entra no grupo, a gente sabe que um dia a gente vai sair, mas o grupo vai continuar. Porque a minha vida sempre foi... na época, assim, era faculdade e grupo. Eu não tinha nem família. Minha mãe... Eu briguei muitas vezes com a minha mãe porque eu dava muita importância pro grupo. Eu deixava, às vezes, as minhas coisas da faculdade para fazer as coisas do grupo. E eu me culpava muitas vezes por isso, porque tinha alguns integrantes que não davam esse valor, né? E eu achava que tinha que ser igual, né? Mas eu exagerava demais também, né? E me culpava por causa disso. A gente, quando entrou pro grupo, a gente não tinha dimensão do tamanho que era tudo isso, sabe? E, tipo, quando eu subi pro adulto, a gente tinha 17 casais, eu acho, no adulto. Quando eu subi pro adulto. E 2 anos depois a gente tinha 10. E mais 2 anos depois a gente tinha 8. E eu acho que isso é uma coisa que demora para cair a ficha, sabe? Muita gente sai do grupo e não caiu a ficha ainda. De que o grupo são as pessoas. E que se a gente não vai, não tem grupo. Né? E isso é o que eu falei antes, né? Por isso que o esforço de ir todo mundo e ajudar todo mundo é tão importante, sabe? Primeiro a gente faz parte do grupo. Tem um monte de gente agora no grupo que faz parte do grupo, sabe? Chega um momento em que tu começa a ser o grupo, mas tu não sabe que tu é o grupo. Tu não tem esse entendimento de que tu é o grupo. E depois tu ainda chega numa fase de amadurecimento onde tu sabe que tu é o grupo. E esse é o momento em que tu começa a ter medo de sair. Então, por muitos anos, era o grupo e era o grupo. A minha vida era só grupo de danças Bemerland, né? Eu iniciei, então, como prof no ano de 2016, assumindo, então, as categorias fraldinhas, mirim, infantil e juvenil. E a gente, então, acreditava que a gente tinha que tornar esse grupo de crianças, a gente tinha que despertar desde cedo esse espírito de grupo, esse amor pela cultura, mas a gente também tinha que despertar neles e fazer com que eles entendessem que o grupo de danças também era lúdico, era um momento de diversão. A gente acreditava que, por meio da diversão, do lúdico, do encontrar o amigo, do ter atividades diferentes, a gente ia conquistar ele e fazer com que eles permanecessem no grupo até a categoria adulta e levassem o grupo cada vez mais longe. Sabe que é interessante, pensando o início das categorias infantis, eu não tinha essa percepção. Interessante, né? A gente tinha uma responsabilidade muito grande, mas também eu acho que por a gente ser jovem, essas dificuldades e essas situações que aparecem, a gente, eu acho que tira com mais facilidade, né? Então, o gerenciamento de pais, que é um aspecto que, se eu me coloco hoje na situação, hoje como mãe, eu me coloco na outra situação também, né? Então, e o quão importante é esse aspecto do cuidado com as crianças, da responsabilidade que é levar eles de um lugar para outro e os pais delegarem a ti o cuidado, a responsabilidade por estar com esses filhos.
Outra coisa que a gente acabou fazendo por elas e também acreditou que era muito bom para a integração entre elas, porque nas categorias infantis acaba que envolve muitas comunidades, não só da linha Imperial, mas vem o pessoal do centro, vem o pessoal do bairro Piá, a gente tem bastante adesão do bairro Piá, tem algumas crianças do Pinhal Alto, também da linha Brasil, vem algumas, então acaba misturando. E essas crianças, elas não convivem na escola, né? Então a gente tinha que, de algum jeito, entrosar elas. Então, outra atividade que a gente acabou desenvolvendo foi no final do ano, a Noite do Pijama. Então, que acontecia na casa dos meus pais, com barracas, né? Então, os mais velhos da categoria infantil e do juvenil podiam dormir em barracas. E os menorzinhos, então, os fraldinhas de 2 aninhos, tinham alguns que vinham participar, 3 aninhos, e o mirim, eles dormiam, então, dentro deste quiosque que estamos gravando hoje. O aspecto das crianças terem um futuro em chegar numa categoria adulta era o desejo, porque o olho da criança brilhava quando via os grandes dançar. Então, era bonito de ver os pequenininhos sentados, olhando os adultos dançarem, porque o desejo deles no futuro era estar dançando no grupo dos adultos. Porque o grupo, para eles tinha porque toda criança quer ser adulto, mas o estar na categoria adulto trazia para eles uma realização pessoal também, porque é o desejo, onde é a utopia, é lá que eu quero chegar. Não que seja utópico, mas é o desejo, isso que faz movimentar eles poderem ir todo sábado no ensaio, se dedicar e se aprimorar cada vez mais para chegar lá na categoria dos maiores, né? Daí depois dos maiores, né? Que aí sim chegar pro adulto. Então isso com as crianças era o desejo delas, partia delas, vinha do interior delas o desejo de continuar e seguir na atividade das danças. A gente começou então também a trabalhar apresentações mais elaboradas no festival. A cada ano o adulto já assumia, desde acho que 2014 foi a ascendência do grupo assim, nessa questão de apresentações do festival, em sempre tentar buscar uma inovação, um espetáculo novo com um tema diferente. E a gente buscou incrementar isso nas crianças também. Então, a cada ano, a gente buscava retratar alguma história diferente para as crianças. Daí, 20 anos depois, voltar, e daí com uma gurizada, é uma gurizada, uns pisguri, né? Dançar com eles. Cara, foi assim, mágico. E eu lembro como se fosse hoje, assim. E eu em cima do palco, dançando. Sabe, porque foi, na verdade, assim, daí aí mistura tudo, sabe? O tempo misturou. Eu lembro dos gritos, dos berros, né? Dos sapateados, dos sorrisos, dos pares. Lembro das pessoas. As pessoas, elas aplaudiam e eu me sentia um astro. E essa sensação era boa, era lindo. Então, quando eu voltei nos palcos em 2019 e o pessoal aplaudiu de pé no final, de novo. Um espetáculo muito bem montado pela Bárbara, pela nossa coordenadora. Um espetáculo que envolvia diversas danças e ele tinha uma história muito, muito bem contada. E dentro dele, um personagem, um porquinho, o porco da sorte. E no momento da dança, a dança ela tinha uma coreografia em que o porco subia em cima da mesa. Então pensa que um rapaz robusto
em cima de uma mesa a 2 metros de altura com uma fantasia que eu tinha pouca visibilidade. Foi bastante desafiador. Desafiador, na verdade, foi para os rapazes que tiveram que me erguer, mas deu tudo certo. Durante a dança exigia algumas acrobacias, e eu fiz uma acrobacia em pleno palco do Festival Internacional de Folclore, que eu dei um meio mortal para frente com esse porco. Até hoje o pessoal pede, mas era Humberto mesmo que estava vestido de porco. Ficou aquela dúvida no público. Mas depois, no final da dança, eu tirei essa parte aqui, tirei a cabeça da fantasia e dancei o restante num dos espetáculos que foi o mais marcante para mim e um dos mais completos também. Então, só queria compartilhar essa história aqui. Valeu a pena, valeu o trabalho. Eu acredito que o público gostou. E o Glickschwein, ou o porquinho, na verdade, acredito que ele vai estar por alguns anos ainda nas apresentações do Bemerland. Porque eu acho que o grupo passou por diversas fases desde o início. Então, cada momento, cada fase do grupo foi muito importante. Então, tiveram pessoas muito engajadas. E eu acho que Linha Imperial é um bairro bastante unido. Então, a gente não vai deixar isso acabar de uma hora para outra. Sempre vão ter pessoas envolvidas que sim vão dar continuidade porque gostam do que fazem. Até antes do início da pandemia, em 2019, a gente retratou a história de João e Maria, que foram então com os personagens, a gente teve a Casa de Doce, e as crianças elas se envolvem de uma forma muito bonita, que a gente quase não acredita todo o empenho que elas têm em tornar isso possível. Elas ficam nervosas, mas elas se empenham tanto e vão atrás e se esforçam para representar de tal forma assim que, para mim, que sou prof, e tenho certeza que para as outras é muito gratificante e muito bom ver isso e de saber que a gente está plantando uma sementinha nelas e que elas vão levar isso por muito tempo e adiante, assim, até adulto e mais adiante ainda. Desde que nós entramos, né, porque no momento em que eu entrei no grupo de danças, o meu irmão entrou junto comigo, e hoje, então, fazendo 35 anos, naquela época, a gente, novinho do jeito que a gente era, a gente não tinha essa ideia, mas conforme o tempo vai passando, a gente tem esse desejo que isso não termine, que isso se propague por muitos e muitos anos. Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus, mas se sabe muito pouco sobre ele até agora. 2 pessoas que tiveram o vírus morreram. Foi a comemoração dos 34 anos do grupo, o ano passado, ano de 2021, todos os integrantes de máscara, inclusive foi uma festa aqui, nesse mesmo local de gravação hoje, na casa dos meus pais, e foi um dia muito legal, muito divertido, porque o grupo vinha de um período muito longo, que a gente não podia se ver, não podia conversar ao vivo, não tinha momentos de descontração, de conversa, de tomar um chopp, de fazer uma janta. Então esse foi um dos primeiros momentos que a gente pôde fazer isso de novo e foi muito, muito divertido. O pessoal estava bem animado, a galera dançou um monte, a gente botou música, comeu bolo, soprou velhinha, foi muito, muito legal. Aconteceram várias coisas bem engraçadas. E uma das coisas que aconteceu assim no finalzinho da festa, então, para a gente terminar a passagem do dia do aniversário, foi que quando deu meia-noite, a gente foi todo mundo para a praça, onde tem o termômetro do Sicredi, e foi uma noite muito fria. Então o termômetro estava com 0 grau, ou -1, né? Tava a temperatura negativa,
e a gente tirou foto, todo mundo junto lá com o termômetro. Não foi a única vez que isso aconteceu, já tinha acontecido outras vezes, muitas vezes em ensaios para o festival de folclore e tudo mais, mas no dia do aniversário do grupo também foi uma forma de relembrar esses momentos do frio, de quando a gente ensaiava e geada, enfim, todas essas coisas que acontecem no grupo desde o início, desde a formação e até hoje. Porque sempre, né, a gente começa o ano de boa, calmo, ensaiando pouco, e aí quando chega perto do festival de folclore a coisa aperta e a gente precisa correr, daí precisa tirar o tempo atrasado e aí faz ensaio em tudo quanto é horário possível, né? Aquela história, o que tu faz do meia-noite às 6? Eu durmo. Não, no Bemberland tu ensaia. Então é mais ou menos assim. Existe aquela sensação, o medo de, será que vai continuar, né? Mas a gente sabe que a sementinha está lá plantada, que a Adélia plantou essas sementinhas que hoje ainda estão florescendo, né? Através de outras pessoas que foram replantadas. Mas sempre vai ter aquelas pessoas nunca, né? Sempre foram várias que puxaram à frente. Hoje a gente já vive uma situação muito melhor, muito mais fácil. Na época todos precisavam usar máscara, hoje a gente não precisa mais usar. Nos ensaios também mais integrantes já estão participando. Durante a pandemia nós ficamos sem ensaiar de março de 2020 até maio de 2021. Em maio foi quando retomaram os ensaios, finalzinho de maio de 2021. Então foram um ano e pouco assim sem ensaiar, e quando a gente voltou ainda foi bem difícil, assim, bem devagar. Muitas pessoas não voltaram, muitas saíram, outras voltaram desmotivadas, outras, infelizmente, em função de trabalho, estudos, outras coisas que as pessoas assumiram, também não puderam voltar, mesmo querendo voltar. Então foi bem difícil. E para mim, como coordenadora, também assim foi extremamente difícil esse período, porque eu também estava um tanto desmotivada ao ver as outras pessoas que não queriam voltar. Também porque a gente se acomodou, ficou em casa, acabou encontrando outras coisas para fazer, passar o tempo, enfim. E aí voltar toda essa rotina de grupo de danças foi bem, assim, foi difícil, assim. Ao mesmo tempo que foi muito prazeroso ver todo mundo, poder dançar, também foi uma mistura de sentimentos no sentido de, mas e agora? Eu vou abrir mão de tudo que eu vim fazendo nesse tempo para poder voltar ao grupo. Então, assim, foi um ano bem cheio, a gente vinha num ritmo bem frenético. E aí daqui a pouco 2020 fecha tudo, a gente tem que parar, não pode se ver e não tem perspectiva nenhuma de quando tudo pode voltar. E aí quando volta, a gente queria que voltasse como de 2019, porém a gente está diferente e a situação também era bem diferente. Volta a dançar de máscara e num ritmo bem mais calmo, ninguém mais tinha condicionamento físico, todo mundo doía, dançava uma dança, chega, reunião, para, porque não dá mais para ensaiar, não dá mais para dançar. Então foi assim bem desafiador. Um grupo que não vai terminar, tenho certeza disso, a força e a união que existe dentro, tem os perrengues, né? O famoso último ensaio, que sempre dá briga, não tem como não dar briga. Aquele último ensaio, e pode ter 5 casais, 5 pessoas, que os 4 vão dançar e um vai segurar o estandarte, vai estar firme ali, eu sou Bemberland, e vai bater no peito, e vai fazer valer a pena, cada ano que tem nesse grupo aí. É de esperança de ver essas crianças nesse palco, é de esperança de ver esse palco no ano de 2022 cheio novamente.
Vamos pensar em futuro. O que eu posso desejar para o Bemer? A mesma coisa, é uma frase muito sintética, muito resumida. Longa vida ao Bemer. Eu quero poder estar aqui assim há uns 100 anos e ainda estar contando história do Bemer, né? Que o grupo possa prosperar muito ainda. Eu quero ser daquelas, assim, pessoas que tá lá, velhinha, ainda vai lá, assiste o grupo e se mata chorando e fica feliz da vida porque o pessoal tá tocando e tá seguindo. Que esse grupo continue por muito tempo, fortalecendo esse laço de amizade que não pode faltar. Que essa essência de 35 anos nunca se perca. Tenha mais 35 anos, mais 50 anos, quantos anos forem necessários. Que ele permaneça com muita energia. A gente deseja que continue dando certo, que continuem tendo novas gerações entrando. Que muitas e muitas gerações venham e que possam manter a cultura da tradição alemã. No Bemerland é um grupo que não vai terminar tão fácil. Pode existir 5 integrantes que o Bemerland vai estar lá no palco. Faz com que sim, a gente consiga perceber que nós somos uma família. A quantidade de viagens, lugares que o grupo proporcionou, que a gente fez, inclusive viagens internacionais. Todos que passem pelo Bemer tenham a oportunidade de realizar isso. Acho que não tem nenhuma fibra do meu ser que seria como ela é, se não fosse o Bemerland. Por isso que a gente diz com maior orgulho assim, o meu grupo, né? É possessivo, mas é uma coisa tão gostosa se sentir ter feito parte dessa construção. Tudo que a gente viveu é importante. E lá na frente, sabe? Lá na frente, quando a gente for um velhinho ali de 70, 80, 90 anos, e a gente estiver sentado em alguma cadeira e os nossos netos, bisnetos, essas pessoas vierem conversar com a gente, tentar entender o que a gente está fazendo, porque esse é o sentimento que eu tenho quando eu conversava com as pessoas, sabe? E essas pessoas olharem fotos, imagens e dizer assim, nossa, vocês faziam isso? Como é que vocês faziam isso? Naquela hora, naquele momento específico, a gente vai trocar tudo que a gente tem. A gente vai dizer que a gente não quer mais nada do que a gente tem. Só para poder voltar um minutinho no tempo. Para poder viver de novo a alegria de poder dançar nos palcos. E ali, naquele momento mágico, é que a gente vai estar de fato feliz, porque a gente vai ser lembrado por ter dançado no grupo, por ter participado dele, por ter vivido ele. E a gente vai viver isso para sempre. E o grupo, mesmo que ele não dure para sempre, porque infelizmente um dia tudo acaba, mas a gente quer que ele dure. Mesmo que venha acontecer dele não existir, ele vai sempre existir. E algum dia, em algum lugar, alguém vai ver as nossas histórias e vão continuar elas, vão recomeçar e vão dançar, porque não se acaba com o que é eterno.